Boa noite a todos. Sou Ivonei Trezena, diretor da Faculdade FUNAM. Desejo boas-vindas a vocês que nos assistem pelo canal do YouTube da nossa faculdade. Desejo boas-vindas aos nossos alunos, os nossos professores e a equipe técnica administrativa. Desejo boas-vindas também aos professores e alunos da Faculdade FASE, da Faculdade FUNORTE de Montes Claros, Janaúba e Januária. É uma grande honra tê-los conosco nessa noite de abertura da nossa semana acadêmica. Faço aqui um cumprimento muito especial ao professor Rui Muniz e à sua esposa Raquel, esse casal empreendedor que muito fez, que tanto faz e continuará fazendo pela educação do nosso país. Cumprimento também ao professor Pedro Almeida, diretor aqui do Campus JK, que cedeu esse espaço para que nós pudéssemos fazer aqui hoje a nossa live. Faço um cumprimento aos nossos palestrantes, que estarão conosco ao longo desses 3 dias, partilhando aí seus conhecimentos e experiência com os nossos alunos. Faço um agradecimento muito especial a toda a equipe que ajudou na organização dessa semana acadêmica. A equipe da assessoria de comunicação da Faculdade FUNORTE, a Lucilene Porto, ao Álvaro, ao Paulo Luciano, um grande amigo, ao Daniel, a Ronaldo, a Larissa e a Marcela, toda essa equipe que deu o suporte para que nós pudéssemos estar aqui realizando a nossa palestra. E um cumprimento muito especial à equipe da Faculdade FUNAM, a Daiane, que coordena a Central de Relacionamento, e o Bruno, que é da equipe de TI. Esse time que ajudou na organização da nossa semana acadêmica. E é claro, um cumprimento mais do que especial às nossas coordenadoras de curso. A Mariana Cláudia, a nossa coordenadora do curso de Educação Física, essa mulher que tem muita energia, que faz o nosso curso vibrar. A Patrícia Cachito, mulher de ferro, coordenadora da Engenharia Civil. A Vilmária Cavalcante, que chegou aí há pouco tempo, mas que tem feito um excelente trabalho na liderança do nosso curso de Direito. E a Jaqueline, a nossa supervisora acadêmica, que tem feito aí um belíssimo trabalho com os nossos professores, cuidando da qualidade do ensino da Faculdade FUNAM. Nosso muito obrigado a toda essa equipe, que contribuiu com a organização do nosso evento. Informamos a todos que as medidas e recomendações do Ministério da Saúde estão sendo seguidas. Esse espaço aqui, ele está organizado e estruturado de forma que a gente consiga atender às orientações, evitando aí qualquer situação que possa colocar em risco os profissionais que estão aqui presentes. Informamos também que o link para que você possa se inscrever e registrar a sua presença já está disponível aí no nosso canal. Bom? E você que ainda não está inscrito, dê um clique aí nesse sininho e se inscreva no nosso canal. E curta também o nosso vídeo. Então, iniciando a nossa semana acadêmica, esse evento de grande magnitude, o evento tão esperado pela comunidade acadêmica, que é o momento que os nossos professores, os nossos coordenadores e os palestrantes partilham com todos vocês tudo aquilo que eles têm aprendido, tudo aquilo que eles têm levado aí no ambiente profissional. E é muito importante que nós vamos poder partilhar não só o conhecimento, mas também a experiência, e ter várias discussões aí, e com certeza aproveitar também a oportunidade para ampliar aí o nosso network. E o nosso evento, a nossa semana acadêmica, ele tem um tema muito importante. A gente vai trabalhar ao longo desses 3 dias, em todas as palestras, com tecnologia e educação, aliança do mundo moderno. Quais são os impactos nas transformações no mundo do trabalho? Nós, educadores, vocês, alunos, estão vivenciando no dia a dia o quanto que a tecnologia está impactando na nossa vida, seja no ambiente pessoal, na vida profissional ou na vida acadêmica, o quanto que ela tem sido importante. Então, é muito importante que nós possamos trazer para vocês aí todas essas discussões, não só para poder fortalecer a importância da tecnologia, mas também para poder apresentar-lhes a importância que se é de adaptar, de atender às novas perspectivas do mercado
dentro do que o mercado tem exigido. E um dos pilares da nossa escola é a formação contínua, né? Então, hoje, nós vamos abrir a nossa semana acadêmica com a palestra Lifelong Learning, Educação ao longo da vida. Assim, nós convidamos, né, a Daniela Mello, essa profissional que está colocando à disposição da nossa faculdade o seu precioso tempo. Daniela é professora, gestora educacional, coach de carreira, que tem aí uma experiência, uma bagagem riquíssima, que estará conosco nessa noite, batendo um papo e partilhando com vocês, né, porque o momento ele é de partilha, não é isso, Daniela? Compartilhar todo o conhecimento que ela tem, a experiência, esse know-how que é tão importante, seja para o administrador, o educador físico, o profissional da área do direito ou engenheiro civil. Então, Daniela, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito, né, o nosso convite. Né, a sua presença muito nos honra. Para mim é uma grande oportunidade e eu tenho certeza que também para os nossos alunos. Seja muito bem-vinda à Faculdade FUNAM. Muito obrigada, Ivonei. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Eu quero começar agradecendo ao Ivonei pelo convite, pela confiança de sempre. É um prazer e uma honra estar abrindo esse evento aqui com vocês. Eu quero reforçar o agradecimento do Ivonei, agradecendo aos nossos fundadores, Rui e Raquel, agradecendo a nossa diretora-geral, Sueli Nobre, agradecendo também a nossa diretora acadêmica, Thalita Pimentel, nossa diretora administrativa financeira, Sabrina Gonçalves. Quero cumprimentar aí todos os nossos colegas gestores de unidade da FUNORTE Montes Claros, FUNORTE Janaúba, FUNORTE Januária, da FASE. Quero cumprimentar todos os coordenadores de curso, professores e alunos da FUNAM, daqui de Montes Claros, de Januária e de Pirapora também. E todos vocês que estão aí nos acompanhando, é um prazer falar com vocês hoje aqui. O que a gente vai apresentar hoje, na verdade, não é um conteúdo novo, né? O Ivonei já adiantou. São conteúdos que já estão sendo discutidos e debatidos aí no contexto educacional e, de forma geral, na sociedade. Mas é um compilado de questões fundamentais que vão fazer deste momento aqui de hoje um momento muito importante para a reflexão. E o que eu estou apresentando, então, é resultado, né, da minha bagagem. Né? Toda a produção ela é autobiográfica, não tem como ser diferente. Então, é resultado da minha experiência de vida, da minha experiência profissional, da minha formação, que eu trago para compartilhar com vocês hoje aqui. É, na verdade, uma curadoria assim, de conteúdo, né? Vamos dizer assim. E o objetivo é ajudar a todos nós a fazer um processo contínuo de formação de novas atitudes. Então, como eu sempre faço nas minhas palestras, eu faço 2 pedidos. O primeiro pedido é: não acredite imediatamente em tudo que eu disser aqui. Faça o filtro crítico. Aproprie-se daquilo que for bom para você. E o segundo pedido é: não recuse imediatamente tudo que nós dissermos aqui. Faça o filtro crítico. Às vezes, algumas ideias precisam de tempo para que a gente possa absorvê-las e só então compreender qual que é a contribuição que elas têm para a gente. Eu vou pedir, então, o Ronaldo, que está aqui nos apoiando, que exiba, por favor, uma tela, só para a gente explicar com base em que nós vamos fazer essa discussão. Então, essa discussão vai ser baseada especialmente nesses 3 últimos livros que eu li recentemente e que são livros muito bons, que vale a pena recomendar. Os 2 primeiros são do Yuval Harari, que é um historiador israelense, né? E é um dos autores mais lidos na atualidade. Então, 21 lições para o século XXI e Homo Deus. São livros que fazem uma análise profunda, baseada em pesquisa, tanto dele quanto de outros cientistas, que nos permitem, nos ajudam a entender esses movimentos sociais, a entender a natureza humana, a sua organização em sociedade e quais os impactos das transformações para o nosso presente e para o futuro. E o terceiro livro que eu estou recomendando aí, que também me ajudou a elaborar essa fala aqui com vocês, é um livro muito interessante, mais pragmático, né, do Gustavo Cerbasi, que é especialista em finanças pessoais e planejamento de vida, que é A Riqueza da Vida Simples. Então, são 3 livros que eu recomendo a vocês.
para quem não leu ainda, é interessante que faça essa leitura. E o que a gente vai falar aqui, então, vem também dessas leituras. Então, eu vou pedir ao Ronaldo. Ok, obrigada, Ronaldo. Muito bem. Eu gosto de começar sempre pelo mais importante, né? Então, o que é mais importante hoje, dia 3 de junho, nesse horário aí que está aparecendo na sua tela? O que é mais importante? Quem respondeu que é estar aqui, está certo, a resposta é essa mesma. Então, estar presente nesse evento tem que ser a coisa mais importante, porque, afinal de contas, você se dispôs a abrir essa tela e estar aqui olhando para ela. Então, eu vou convidar vocês a fazer uma prática de algo que nós vamos falar na palestra aqui, que é a atenção plena. Eu vou convidar a vocês a desligarem qualquer tipo de dispositivo que possa tirar a sua atenção, silenciarem notificações, fecharem outras janelas, e eu vou pedir ao Ronaldo para colocar mais uma tela aí para vocês, enquanto vocês fazem isso, e vou fazer o convite para a gente dar uma sincronizada no nosso ritmo cardíaco. E o convite é esse aí. Você vai inspirar e expirar ao ritmo dessa flor que está aparecendo. Muito bem, apenas alguns segundos são suficientes para nos fazer entrar no ritmo cardíaco de mais paz. Você pode voltar à tela, por favor, Ronaldo? A prática da atenção plena, gente, entre inúmeros benefícios que trazem para a gente, um deles é a melhoria da função cognitiva. E alguns estudiosos, cientistas médicos dizem que a atenção plena e a prática dela é que vai salvar a humanidade de muitos adoecimentos em função do ritmo de vida que nós experimentamos hoje. Então, a gente vai começar aqui a falar. Nós dividimos a nossa fala aqui dentro desse grande tema, que é o Lifelong Learning, né, proposto pelo Ivonei. Nós dividimos em alguns tópicos importantes. Então, nós vamos começar a explicar por que esse tema é importante. Mostrando para vocês o primeiro tópico que a gente preparou. Tem mais uma tela que o Ronaldo vai exibir, que é o primeiro tópico que nós vamos falar aí. Por que é importante discutir a mentalidade de desenvolvimento contínuo, educação continuada, ou Long Life Learning? Nós vamos começar a falar de uma transformação muito importante que aconteceu e que está acontecendo, que é a distância de uma geração. Pode voltar, por favor, Ronaldo. Durante muito tempo, a noção que prevaleceu para todos nós sobre educação é que eu deveria aprender algo na escola, na família, e esse algo eu usaria para a vida toda. O conhecimento, então, era considerado fixo. Cada geração transmitia para a geração seguinte e as demais gerações o conhecimento que ela detinha. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente fazer uma comparação dessa forma de entendimento do conhecimento. Se alguém dormisse no ano de 1950 e entrasse em coma, e dormisse por 20 anos, e acordasse em 1970, nesse espaço de 20 anos, as mudanças com as quais ele teria que lidar seriam de baixa complexidade. Porque, nesse período, não houve um avanço técnico tão significativo, tão extraordinário, que mudasse a maneira como as pessoas se comunicavam, consumiam, produziam, se relacionavam. Então, essa pessoa poderia acordar de um coma profundo depois de 20 anos e se reinserir facilmente na sociedade. Agora, a gente vai avançar um pouco no tempo. Se essa mesma pessoa dormisse no ano de 2000 e acordasse no ano de 2020, certamente ela seria incapaz de atuar nesse mundo que estamos vivendo hoje, de se relacionar, se comunicar, trabalhar, sem uma longa preparação sobre tudo o que aconteceu enquanto ela dormia. Frases simples como deletar o post poderiam soar como grego para essa pessoa. WhatsApp, Twitter, YouTube, qualquer dessas palavras que a gente usa hoje de forma tão natural, essa pessoa não entenderia. Por quê?
Por que um paradigma mudou? A antiga corrida de revezamento que existia entre as gerações para a construção do conhecimento, quer dizer, para se construir esse conhecimento, para se repassar e se renovar esse conhecimento, não existe mais da forma como nós conhecíamos. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal aqui, que deve ser a realidade de muitos. Eu me lembro, Ivonei, que na escola, quando estava na época de aprender em português os pronomes de tratamento, eu me lembro que eu fiquei um bimestre inteiro estudando pronomes de tratamento. Então, a gente tinha que entender qual era o objetivo disso, o significado disso, para que servia. Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade. E a gente fazia cópias e mais cópias, e fazia exercício de fixação um bimestre inteiro aprendendo isso. E isso seria útil para a nossa vida profissional, como, de fato, na minha foi. Imagino que para muitas pessoas da nossa geração, sou um pouquinho mais velha que Ivonei, mas nós somos da mesma geração. Eu que, durante a minha carreira, eu tenho 26 anos de trabalho, de carreira. Então, eu escrevi muitos ofícios, muitos projetos, muitos relatórios que demandavam esse conhecimento. Então, de fato, valeu. Era um conhecimento fixo que precisava de se dedicar a ele e era necessário. Nesta semana, coincidentemente, olha que coincidência, preparando essa palestra, nessa semana eu tenho um filho de 11 anos que está estudando, como a maioria das pessoas que estão na escola, está estudando em casa, no sistema remoto de ensino. Então, nesta semana, ele teve o primeiro contato com pronomes de tratamento. E a aula foi muito simples, assim, não teve passagem por muitos detalhes, não, mas a professora deixou uma tarefa para ele. Ele deveria escolher uma autoridade, para ele e para a turma, ele deveria escolher uma autoridade para a qual ele iria escrever uma carta de solução de um problema social. Essa autoridade poderia ser municipal, estadual ou de nível nacional, federal. Ele ia escolher. Mas, para escrever a carta, ele ia pesquisar, e aí a tarefa era pesquisar, pode ser no Google, no livro que eles estão usando, ou em outra fonte, depois de escolhida a autoridade, qual seria o pronome de tratamento correto para aplicar essa autoridade. E foi assim que ele aprendeu o pronome de tratamento. Então, as coisas mudaram e nós não podemos ficar resistentes a isso, não é verdade? Então, o que mudou? O que mudou foi essa avassaladora velocidade das mudanças, da renovação do conhecimento, das transformações científicas, tecnológicas, econômicas, políticas, sociais. Em muitas áreas, as coisas deixaram de ter apenas um padrão correto de se fazer as coisas. É o chamado mundo líquido, batizado assim pelo filósofo Zygmunt Bauman. Então, é um mundo em que as coisas não se mantêm. É um mundo líquido, as coisas estão em constante mutação. E as narrativas às quais nós aderimos como sociedade durante anos, na ciência, na religião, na política, no trabalho, no consumo, e são narrativas, as narrativas são importantes do ponto de vista social, porque elas satisfazem a nossa busca como ser humano por sentido das coisas, da vida, do que eu faço. Então, as narrativas trazem valores, símbolos, ritos e até inimigos. A história da criação de inimigos é muito interessante. O inimigo criado para se combater em qualquer área, ele serve a muitos objetivos. E isso faz parte da narrativa. Mas as narrativas que nós aderimos durante muitos anos como sociedade, elas já não se sustentam mais nem por uma geração. O modelo, por exemplo, aí vamos pegar mais um modelo, um exemplo corriqueiro aí da nossa vida. O modelo de relacionamento que valeu para os seus pais, que você, jovem, está aqui nos assistindo, talvez não seja mais válido para você. A trilha sonora que você, universitário, de 20 e poucos anos, escuta, não vou nem comparar com a nossa, professores, não, porque aí já seria um absurdo completo, a comparação, de tamanha distância. Mas eu vou comparar com um jovem um pouco mais jovem que você, de 16, 17 anos. A trilha sonora que vocês escutam é completamente diferente. Vocês consomem coisas diferentes. Se você hoje perguntar para os seus pais quem são os tiktokers mais famosos do momento, eles vão achar que essa palavra é um palavrão, para começar. E se você mostrar essa rede social para eles, provavelmente, é lógico, não são todos, mas provavelmente eles não vão entender como que isso pode ser útil para a sociedade. E como que isso pode ser considerado a próxima grande rede social, onde nós vamos, inclusive, fazer negócios.
Então, perdeu o sentido, a transmissão do conhecimento entre gerações como uma via de mão única. Mais uma coisa que não muda, e que ainda não mudou, e que eu acredito que não vai mudar, é uma frase atribuída ao Francis Bacon: conhecimento é poder. Continua sendo. Uma reflexão que a gente tem que fazer: qual conhecimento que é importante agora? Onde eu busco esse conhecimento? Como que eu vou buscar? Com que frequência, com que velocidade, principalmente? Como que eu vou validar esse conhecimento? Então, aqui reside o tema, a justificativa da importância do tema aqui da nossa conversa. É a necessidade para que a gente possa estar bem inserido nesse contexto, é a necessidade da criação de uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, que é o termo em inglês lifelong learning. Vou pedir ao Ronaldo para jogar mais uma telinha, só para dar uma quebrada aí, porque, como vocês sabem, nós somos estimulados por novidade, variedade e desafio contínuo, né? Essa palavrinha aí, que está aparecendo na tela, reinvenção. Pode voltar, Ronaldo, por favor. É, talvez, uma das competências mais importantes a ser ensinada, a ser aprendida, no momento que nós estamos vivendo. E como tudo na vida, cabe a mim, a cada um de nós, decidir. Ou eu me acomodo na minha zona de conforto e vou deixando essas coisas aí acontecerem, vou ficando alheia a elas, vou deixando a vida me levar. E fico para trás, e vou viver à margem das coisas, inclusive à margem de mim mesmo, do meu potencial. Ou eu acompanho esse processo. E que processo é esse? Vou falar mais um termo aqui, que é importante que a gente traga esses termos para que a gente esteja antenado, né? Tenho certeza que a maioria de vocês aí também já escutou, já estudou alguma coisa sobre isso. Que processo é esse? Esse é o processo que está sendo batizado aí no mundo como mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? Também é uma sigla em inglês. 4 palavrinhas que representam 4 letras que representam 4 palavrinhas. É o mundo da volatilidade, da incerteza, o U aí é incerteza, a palavra é em inglês, né? Começa com U, a complexidade e a ambiguidade. Vamos falar, então, da primeira letra, a volatilidade. Como já disse há muito tempo Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Essa música você conhece, né? Eu acho que eles não, mas talvez tenham curiosidade de procurar. É verdade, né? Então, vou pegar um exemplo. No modelo de educação presencial, Ivonei, que nós vivemos até o dia 17 e 18 de março deste ano, era impossível, eu, como professora, não admitiria cola durante a minha prova, certo? Agora, no ensino remoto, é impossível controlar a cola. Volatilidade. De um dia para o outro mudou. E nós, como educadores, vamos descobrir que muito mais importante do que controlar a cola é elaborar uma prova que alcance altos níveis cognitivos do acadêmico, do estudante. Que bom que, durante a prova, ele possa acessar materiais e fazer do momento da prova mais um momento de aprendizagem. Mas a pergunta tem que ser de alto nível cognitivo para fazer esse momento valer a pena. Volatilidade. Então, qual que é, Ivonei, a competência que você me diria que é a mais demandada para responder bem a essa característica do mundo volátil? Adaptação. Adaptação. Adaptar a tudo que está acontecendo. Exatamente. Ter essa capacidade de enxergar que há momentos que a gente tem que explorar, né, de uma forma mais coerente, né, de uma forma mais planejada, de forma que a gente consiga... Opa, o momento é importante. Eu preciso fazer o bom uso dele. Certíssimo. E vocês aí de casa? Se quiser escrever no chat aí para a gente, vai escrevendo, né? Vai respondendo as perguntas. Eu vou fazer muitas perguntas e você consegue responder aí no chat. A gente vai receber isso tudo, né? E perguntas também que vocês tenham, fiquem à vontade para fazer. A equipe está aqui para nos encaminhar.
Ivonei falou certíssimo, adaptação. E eu vou acrescentar mais uma, agilidade. Porque, olha só, gente, se a FUNORTE, a FUNAM e todas as nossas unidades da rede, não só aqui do norte de Minas, mas de toda a plataforma Brasil, inclusive peço desculpas aqui, não cumprimentei a quem nos assiste das outras plataformas em nível Brasil, né? Sintam-se aí cumprimentados, sejam muito bem-vindos a essa live. Vocês já imaginaram se nosso grupo, não estivéssemos nos preparando há mais de um ano para entrar de cabeça, com todas as forças, no mundo digital, se não estivéssemos tendo todas as capacitações que tivemos das ferramentas Google, se não tivéssemos a parceria Google for Education, e isso já vem acontecendo há mais de um ano, seria possível, no espaço de 3, 4, 5 dias, que foi o espaço que nós tivemos, para parar com as aulas presenciais e iniciar imediatamente as aulas remotas? Não seria. Só foi possível porque nós fomos ágeis e respondemos a essa volatilidade do mundo, né? E estamos continuamente melhorando esse processo. Muito bem. Então, a outra letra do mundo VUCA é o U, que a palavra é incerteza. Incerteza porque hoje nós não sabemos mais dizer com segurança qual é o melhor modelo das coisas. O melhor modelo educacional, político, religioso, econômico, de costumes. Vamos pegar outro exemplo aqui do nosso mundo. Em um mundo em que os especialistas dizem que o conhecimento dobra a cada 12 horas, esse é o número que eu acessei por último. O conhecimento atualmente dobra a cada 12 horas, certo? Todo o conhecimento do mundo. Então, nesse mundo, é correto ter um modelo político que só se renova a cada 4 anos? A gente tem que pensar. São coisas que a gente tem que pensar. Pensar, refletir, tomar conclusões, tomar decisões, atitudes, agir. Na verdade, nós somos todos responsáveis. Então, qual é a competência demandada para um cenário de incerteza? A adaptabilidade cai bem também, não é verdade? Entre outras. A próxima letrinha do mundo VUCA é o C, complexidade. Complexidade. Há 50 anos, por exemplo, qualquer pessoa poderia criar uma empresa sem saber inglês. Concorda? Há 50 anos atrás. Sem conhecer de marketing digital, sem entender de psicologia de venda. Há 50 anos isso era possível. Hoje é quase impossível. Porque o fornecedor dele certamente está na China, mas fala inglês. Porque o cliente dele compra pela internet. E o cliente dele é estimulado por iscas do tipo escassez, né, do tipo impulso de compra porque está acabando. Então, esse tipo de conhecimento é muito necessário. E está no contexto da complexidade que nós vivemos hoje. Estou só dando um exemplo, existem milhares, né? Então, a competência necessária a ser desenvolvida para enfrentar a complexidade é a visão multidisciplinar. Vamos pegar os exemplos aqui disso que essa equipe técnica, vocês não têm noção. Eu acho que depois nós vamos ter que fazer uma live só para apresentar a equipe técnica e todas as mirabolâncias que eles fazem. Porque, olha só foi possível fazer todas essas lives que nós estamos fazendo aqui de tão alta qualidade, além do trabalho dos coordenadores, dos professores, que buscam, né, os conteúdos, os palestrantes, mas tem uma equipe que sem ela nada aconteceria, e essa equipe está trabalhando exatamente com a resposta para a complexidade, que é a visão multidisciplinar. Cada uma aqui da equipe que está nos bastidores, os que estão aqui agora, os que não estão, mas que também trabalham, né, para que isso aconteça. Nós temos aqui profissionais da comunicação, a Isabela está aqui conosco hoje, dando o apoio da comunicação. Nós temos aqui 3 profissionais fantásticos do TI e também do audiovisual, não é verdade? Então, visão multidisciplinar. Nós temos uma gestora de extensão que nos auxilia, né? Tem aí o coordenador do curso, tem aí o pessoal da manutenção para que tudo isso aconteça. Então, não existe hoje mais trabalho sem visão multidisciplinar, porque vivemos num mundo complexo, volátil, incerto, complexo. E o último A do VUCA é a ambiguidade. Há sempre mais de uma interpretação possível para os diversos problemas. Não tem resposta certa e errada mais hoje, para muitas coisas. Então, olha só, até bem pouco tempo, o poder, porque conhecimento é poder, o poder emanava dos mais velhos. Sempre foi assim.
Agora, o poder emana dos mais novos, com algumas ambiguidades. Vamos pegar um exemplo aqui. Alguém de 15, 16 anos, ele sabe mais de Google e das suas ferramentas e das suas potencialidades do que eu, que sou professora hoje e que preciso usar Google e suas ferramentas. Mas eu, em contrapartida, eu tenho melhores condições de orientar esse menino de 15, 16 anos sobre o propósito dessas ferramentas, sobre como essas ferramentas podem, de fato, trazer uma educação e uma formação relevante para ele. É um mundo da ambiguidade. E a competência, talvez, mais importante para trabalhar bem na ambiguidade é a colaboração. É a colaboração, porque os dois têm que estar juntos, o mais velho e o mais novo. Não é? E todas as posições de polaridade que nós já assumimos anteriormente, nós estamos vendo que a polaridade não constrói, é a colaboração que constrói. Por tudo isso que nós estamos falando aqui, a educação continuada não é mais uma escolha. Vou pedir ao Ronaldo para jogar mais uma tela, para a gente fazer a variedade aí. A educação continuada, ela é um imperativo. Pode voltar, Ronaldo, por favor. É algo imperativo, mas que parece que já foi até assimilado, de forma geral, por nós como sociedade. Vou pegar, para trazer esses dados para vocês, eu busquei uma pesquisa recente, feita pelo Google mesmo, entre março e abril deste ano, na pandemia. Então, foi verificado nessa pesquisa que houve um aumento no volume de buscas por cursos online na internet, na busca da internet. O aumento foi de 63% em relação à média do mesmo período em anos anteriores. Isso é um indicador de que as pessoas estão entendendo que elas têm que buscar formação, mesmo na pandemia, mesmo estando em lockdown, isoladas ou afastadas de alguma maneira, elas não podem parar de estudar. Eu estou dizendo dessas pessoas que estejam ou não matriculadas em um curso regular, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é muito importante chamar a atenção de todos nós é que nós temos que estar atentos ao que nos é apresentado como novos modelos de tudo, inclusive de educação. Porque nós vivemos hoje a era do verdadeiro Big Brother. O Big Brother não é aquele programa que a gente assiste na televisão, não. O verdadeiro Big Brother é o Big Brother dos dados. Nós estamos sendo conduzidos, e isso não é de hoje, já tem bastante tempo, nós estamos sendo conduzidos por uma mão virtual. Essa mão virtual que utiliza a mineração de dados, que o termo original é o data mining, que vai definir o que vai ser apresentado para nós na bolha virtual que nós vivemos. Então, todas as vezes que eu estou interagindo na internet, seja numa busca no navegador, seja numa rede social, esse Big Brother, essa mão virtual, que é o algoritmo, vai registrando aquilo que eu faço e vai concatenando com interesses de mercado e vai me retornando aquilo que cruza entre meus interesses e interesses de mercado. Então, o que a gente conclui disso? Que o nosso livre-arbítrio está sendo ameaçado. O algoritmo está cada vez mais controlando aquilo que nós chamamos de realidade. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que basta seguir os canais de maior autoridade na internet sobre um determinado assunto, assistir aos vídeos do YouTube, aos tutoriais, ler os artigos dos portais de referência, para adquirir um bom conhecimento nessa área, uma boa competência nessa área. Mas é preciso ter cuidado com esse entusiasmo e avaliar criticamente o que isso significa. Eu vou trazer mais um dado da mesma pesquisa aqui, que mostra como que a gente tem que ter cuidado. Na mesma pesquisa sobre buscas na internet durante a pandemia, foi identificado que o curso online que mais teve crescimento na busca aumentou 1.450% na busca de cursos de desenho da Faber-Castell. Obviamente, essa busca não foi espontânea, ela foi induzida pelo algoritmo. Obviamente, ela foi induzida. Não estou dizendo que esse não é um produto bom, não é isso, me entendam. O produto é excelente, o material, inclusive, ajuda até
no desenvolvimento da atenção plena, que eu vou falar lá na frente. Mas o que eu estou colocando aqui, a questão é, será que todas essas 1.450 pessoas que buscaram mais isso, estavam conscientes que estavam buscando porque queriam isso na vida delas e não outra forma de desenvolvimento, ou porque elas foram induzidas pelo algoritmo? São questões que nós precisamos estar atentos o tempo todo. Porque é uma verdade que, hoje em dia, a educação moderna, né, a educação ela é personalizada, ela tem que ser multimodal mesmo. E os itinerários flexíveis e a autonomia de quem vai buscar a educação, é preciso que isso seja uma verdade. Mas você tem que buscar realmente onde você tem melhor possibilidade de buscar, em diferentes fontes de verdade. Mas eu vou fazer mais um questionamento aqui para ilustrar a ideia que eu quero passar. Suponha que você que está aí nos assistindo vai enfrentar uma batalha muito séria na justiça. Houve um problema muito sério e você vai enfrentar um processo na justiça. Você vai precisar de um advogado. Advogado como esses que estão se formando, né, Ivonei? Na FUNAM, na FUNORTE, né, em todas as nossas plataformas que têm o curso de Direito. Minha pergunta para você é, você contrataria para te defender lá nesse processo um profissional que ele não fez o curso de Direito, não, mas ele assistiu a todos os tutoriais da internet de como fazer uma defesa deste caso específico? Ele leu todos os artigos. Você contrataria? Eu pergunto a você de casa, você contrataria? Então, esse questionamento que eu faço hoje, que hoje é um paradigma, certamente a resposta foi não, porque existe um paradigma nessa área em que você precisa contratar a pessoa que passou pela formação estruturada. Então, o conhecimento estrutural inicial, ele ainda é dominantemente das instituições de ensino superior. Ele é dominantemente universitário. Por quê, gente? Porque essa estruturação inicial demanda uma gestão estratégica do processo de formação e que nós, enquanto sociedade, ainda não encontramos em outras formas de organização do saber essa gestão estratégica do processo de formação. E outra reflexão importante é que o fato de eu ter passado pela universidade, né, pela faculdade, fiz o meu curso, por exemplo, aí o curso de Direito, no exemplo que eu estou pegando aqui, fiz o meu curso de Engenharia, de Direito, de Administração, né, de Jornalismo, de Medicina, de todas as áreas. Eu fiz o meu curso, então, agora que eu passei por esse conhecimento estrutural inicial, estou formado? Não, cancela a palavra formado, não existe mais. Formatura agora é gerúndio. Nós seremos formandos ad eternum. Né? Por quê? Porque as tarefas, especialmente as tarefas de domínio comum, aquelas que são facilmente padronizadas, replicáveis, são repetitivas, são mais mecânicas, ou aquelas que demandam julgamento, mas um baixo nível de julgamento, baixa complexidade, né, de julgamento ou avaliação crítica, essas já estão sendo e continuarão sendo substituídas pelos algoritmos e pelos robôs. A inteligência artificial ela é infinitamente superior ao homem na habilidade da tomada das decisões, quando é baseada em estatísticas e dados que podem estar distribuídas num banco de dados. Então, por conta disso, eu vou falar um exemplo aqui que eu quero que vocês tenham muito cuidado na interpretação dele. Muito cuidado na interpretação do que eu vou falar aqui, porque ele é polêmico. Entendam do início ao fim, antes de criar um juízo aqui do que eu vou falar. E eu estou falando, obviamente, baseado naqueles livros que eu li, em artigos científicos que eu acompanho, que eu leio. Então, eu não estou trazendo dados da minha cabeça, não. Mas, nesse cenário de futuro muito próximo, talvez, se a gente for comparar o médico e o enfermeiro, o médico tem mais chances, em algumas áreas, de perder mais empregos nesse futuro dominado pela inteligência artificial do que o enfermeiro. E vou falar por quê. Porque o enfermeiro, na sua lida diária, no seu cotidiano do fazer diário, ele lida com muito mais complexidade e imprevisibilidade. As tarefas de alta complexidade e imprevisibilidade, elas são mais difíceis hoje de serem apropriadas em um banco de dados e repetidas e replicadas em padrões. Daí demandarão mais intervenção humana.
Então, se a ação deste médico, se, tá, gente, em algumas áreas, em algumas funções, se a ação desse médico ela é mais processual, ela é mais repetitiva. Imagine um atendimento de clínica geral, né, num posto de saúde, que não faz uma anamnese específica de casos específicos, mas que faz aquele geral. Se isso é facilmente apropriado num banco de dados, vou repetir aqui, não estou falando ideias da minha cabeça, coisas que já acontecem. Hoje, nos Estados Unidos, nós temos um grande portal que se chama WebMD. Quem quiser acessar, procura aí, WebMD. Esse portal já realiza mais consultas do que todos os médicos humanos dos Estados Unidos. O portal é alimentado com dados, tem um grande banco de dados, onde ele consegue receber alguns casos e fazer recomendações para aqueles casos. Isso está funcionando. Então, eu fiz a comparação do médico e enfermeiro aí, mas eu quero que vocês entendam bem que isso vale para qualquer profissão. Em qualquer profissão, nós vamos ver profissionais que vão perder seu lugar para a inteligência artificial. A gente tende a pensar que são as profissões de mais simples funcionamento, de mais baixa complexidade. Por exemplo, a gente pensa no motorista porque vem aí o veículo autônomo, né? A gente pensa no atendente de caixa, porque o totem de autoatendimento já é uma realidade, né? A gente pensa no telefonista, porque o chatbot já é uma realidade. Você entra aí em qualquer canal de atendimento, você acha que está conversando com uma pessoa e é um chatbot, né? Não é um atendente humano. A gente pensa no carteiro, no motoboy, porque o drone também já é uma realidade de entregas. Mas não são só essas profissões, não. Em qualquer das profissões, na engenharia, no direito, na medicina, na administração, na comunicação, na saúde, em qualquer área. Se eu estiver desenvolvendo funções que são funções muito facilmente replicáveis, a inteligência artificial vai me substituir. Em contrapartida, os profissionais que se envolverem com tarefas que não são padronizadas, que são mais imprevisíveis, esses, sim, vão garantir um lugar no mercado de trabalho por muito mais tempo, né? Então, a pergunta que eu faço é, por exemplo, quando a gente fala de perda de lugar no mercado de trabalho, perda de emprego, é natural que uma classe que está sendo ameaçada se una para combater aquela ameaça. Vou dar o exemplo do Uber. Quando o Uber chegou no Brasil, vocês, né, todos aí devem lembrar das notícias que viram. A classe dos taxistas fizeram de tudo para impedir o funcionamento do Uber no Brasil. Aí eu vou jogar a pergunta para vocês. O que é mais importante? Proteger emprego ou proteger a empregabilidade? O ser humano. Eu tenho que proteger a empregabilidade. Eu tenho que buscar formas de capacitar esse profissional que não vai conseguir mais trabalhar como motorista de um táxi para que ele possa desenvolver outras formas, quem sabe, inclusive, através do Uber ou de outras formas. Porque, gente, entropia é um conceito aí que é impossível parar a entropia. Então, nós vamos pensar em entropia na tecnologia, entropia na ciência. É impossível deter o desenvolver das coisas. Então, é impossível deter uma inovação tecnológica e fechar as portas e falar, não, aqui não vai entrar porque vai perder emprego. O que nós precisamos é promover condições de que todos nós tenhamos a mentalidade de desenvolvimento contínuo, lifelong learning. Nós temos que ter os meios e as condições de promover isso tudo e promover a resiliência necessária para enfrentar tanta novidade, tanto desafio. E eu vou falar de novo aqui de jovens e experientes, porque quando nós somos mais jovens, nós somos muito mais predispostos à mudança. Porque faz parte do nosso processo natural de desenvolvimento. Eu não sei um tanto de coisa, se eu não sei um tanto de coisa, eu preciso aprender. Para aprender, eu tenho que estar aberto àquilo, né? Àquilo que eu não sei. Mas, à medida que nós vamos envelhecendo e vamos repetindo as experiências, né? As coisas que fazemos, vamos repetir, os conhecimentos que a gente aprendeu já não são mais novidades, porque aquilo vai se tornando repetitivo, nós vamos ficando resistentes à mudança. E tem muita gente jovem que já é velha, porque é muito resistente à mudança. É interessante que eu tenho observado, como educadora mesmo, como que os jovens de hoje apresentam comportamentos mais resistentes do que jovens do passado.
Parece que existem narrativas que estão sendo construídas hoje, né, no campo social, que estão levando o jovem a ficar muito radical, fundamentalista, né? E isso é uma questão que é necessária vencer também. Porque, gente, resistência ao novo e ao diferente é um perigo. E isso é tão forte porque a resistência ela é fundamentada em hábitos, e hábitos são coisas tão fortes que existem estudos que dizem que pessoas que, por adoecimento qualquer, perdem a memória, elas perdem a memória e se esquecem de muita coisa, mas não se esquecem dos hábitos, de tão forte que é hábito. Então, a gente tem que cuidar dos hábitos que a gente cria, porque hábito bom gera coisa positiva, hábito ruim gera resistência, né? Então, um dos desafios que nós precisamos também enfrentar e trabalhar em nós, que eu vou ilustrar aí com a próxima tela, Ronaldo, por favor. Nós precisamos trabalhar em nós esses 5 elementos aí que o filme tão divertidamente, apresentou para a gente há um tempo atrás. Inteligência emocional. Esse filme lindo, ele é todo baseado em uma teoria, né, da psicologia que trata da inteligência emocional. E os principais elementos aí, o medo, a raiva, a alegria, o nojo e a tristeza. Pode voltar, por favor, Ronaldo. A inteligência emocional, ela vai ser fundamental para que a gente possa manejar todos os desafios desse novo normal para a gente. Vencer todas as nossas resistências, as nossas. Eu não estou falando de vencer o externo, eu estou falando de vencer o interno. Porque a acomodação ao que é conhecido e a repulsa ao desconhecido é uma tendência natural do ser humano. É uma questão de programação neurobiológica mesmo, porque o cérebro, para economizar energia, ele prefere o que é conhecido, né? Então, há uma acomodação natural por uma característica nossa. Mas é aí que reside a ameaça real para a gente, nesse novo mundo. Nós estamos falando de um novo mundo, não é só por causa da pandemia, não. É de um novo mundo de mudanças muito, muito, muito disruptivas. A ameaça real é permanecer na zona de conforto. E, para eu sair da zona de conforto, eu tenho que introduzir novos aprendizados, novas atitudes, novos hábitos. E isso é um desafio gigante, hercúleo. Por quê? Porque demanda um controle de quem? Quem que eu tenho que controlar para eu ter novos aprendizados, novos hábitos, novas atitudes, Ivonei? Eu mesmo. E o nosso cérebro, ele é muito astucioso. Ele nos convence de coisas do arco da velha. Então, uma das recomendações também dos cientistas, o próprio Yuval Harari, autor desses livros que eu apresentei, ele faz um relato tão interessante de como a vida dele mudou do ponto de vista de produtividade, de evolução e de uso de todo o seu potencial cognitivo quando ele passou a praticar a atenção plena de forma sistemática em sua vida. O mindfulness, né? Então, essa é uma prática muito interessante, não só por conta disso, né, de enfrentamento de novidades, mas por conta de um monte de coisas, de benefícios importantes que essa prática traz. Então, a prática da atenção plena, e nós fizemos um tipo de exercício no iniciozinho da palestra, mas existem N formas de fazer, ela contribui também para o seu autoconhecimento, que são recursos assim, importantíssimos para você lidar com esse excesso de estímulo da vida moderna, né, com esse excesso de conexões que a gente tem nessa vida contemporânea. E também nos ajuda a criar sentido e propósito no meio desse caos. E há muitas formas de se praticar a atenção plena, né, em diferentes níveis de profundidade. Para algumas pessoas, por exemplo, aqueles que têm uma religião e que acreditam, a oração é uma forma de exercício da atenção plena, que é um momento em que você desconecta de tudo do mundo para fazer uma conexão com algo interior e algo maior que você acredita. Para outras pessoas, é a atividade física de alto impacto. Eu, por exemplo, o meu momento de atenção plena, de prática e de meditação é a corrida de rua. Então, naquele momento, naqueles meus 30 minutos de corrida, eu estou em atividade de atenção plena. Eu só escuto a minha respiração e o bater do coração. Para outras pessoas é música, para outras é meditação. Então, você precisa encontrar a sua forma de fazer isso para você se manter equilibrado. Mas não pode ser uma vez por mês, né?
E não pode ser uma coisa que eu anoto na minha agenda e que vai ficar ali para satisfazer que eu anotei. Não pode ser daquele tipo, vou pagar a academia e vou voltar para a academia, né? Tem que ser algo realmente que faça sentido na sua vida. Tem que ser sistemático, tem que estar dentro da sua rotina. E rotina só funciona se ela tiver pelo menos uma frequência semanal. Então, esse excesso de informações que nós, né, lidamos atualmente vai demandar de nós uma capacidade muito maior, né, de fazer filtros, como eu falei com vocês aí atrás. Filtrar o que é relevante, o que é importante, o que é válido para o momento presente e o contexto da sua vida. Então, vou fazer mais uma pergunta sobre isso. Quando você recebe conteúdos, seja na sua rede social, nos grupos que você participa, você checa as fontes do que você recebeu? Quando você recebe acesso a qualquer conteúdo aí na grande rede, você se informa com outras fontes daquilo que você recebeu sobre os assuntos ou você já compartilha sem olhar? Como é que você tem feito? Como é que você tem comportado? Isso faz diferença. Por que faz diferença? Porque você está alimentando uma bolha de uma realidade que, de repente, não é a realidade que existe. É a realidade que está sendo manipulada pela grande mão virtual, que é o algoritmo. Eu vou fazer mais uma pergunta com relação ao seu curso. Ao curso, você que é estudante, que estuda aqui conosco em outra instituição, sobre a área do conhecimento do seu curso. Se essa área fosse um grande oceano, em que nível você diria que você está? Você está só molhando os pés na praia? Você está submerso até a cintura? Ou você está mergulhando em alto mar? Nessa área de conhecimento do seu curso. A maneira como você está agora, o bacana é que, independente da resposta que você deu, sempre é possível mudar para melhor. De novo, nós vamos voltar na palavrinha escolhas. É você quem escolhe. As escolhas farão a diferença para os destinos de cada um de nós aqui. E quando você não faz escolhas, isso também é uma escolha, a omissão. E se você se omite de fazer escolhas na sua vida, não tenha dúvidas, porque alguém vai fazer para você. Então, uma das escolhas muito importantes e que faz diferença e que muda o nosso destino é a escolha de vencer a si mesmo. É a mais extraordinária que você deve fazer. Passar por cima do medo, da zona de conforto, do prazer da zona de conforto, enfrentar nossas desculpas verdadeiras, porque nós temos muitas e elas são verdadeiras, mas elas não nos ajudam. E dar uma rasteira, dar uma voadora, como diz um amigo meu, dar uma voadora na autossabotagem que paralisa a gente e que impede a gente de evoluir. E uma das questões importantíssimas para que você consiga, né, criar essa nova forma de agir com mais atitude, com mais autodomínio, com mais produtividade, é a administração de um bem que é o bem mais precioso da atualidade. Eu vou pedir Ronaldo para jogar mais uma telinha para a gente aí. Por favor, Ronaldo. Essa frase também é de uma banda, Ivonei, que eu não sei se a turminha mais nova conhece. Mas nós vamos falar... Pode voltar aqui, por favor, Ronaldo. Nós vamos falar aqui da administração do bem mais precioso da atualidade. Qual que é mesmo, Ivonei? O tempo. É o tempo, exatamente. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo do seu dia você usa para estudar? Quanto tempo do seu dia você usa para trabalhar? Para descansar? Para não fazer nada? Se você não sabe, se você não tem domínio dessa informação, quem é que tem? Quem é que está controlando o uso dos minutos e das horas do seu dia? Se você não controla a sua agenda, você será controlado pela agenda de alguém, não tenha dúvida disso. Né? Então, eu vou dar um conselho aqui que é do tempo das nossas bisavós, talvez. Uma receitinha infalível para aproveitar bem o tempo, administrar o tempo. Que, na verdade, administrar o tempo é um jeito de falar que não condiz com a realidade. Ninguém administra o tempo. O tempo passa inexoravelmente. A gente administra as nossas ações e o uso do tempo. Né? Então, a receitinha infalível das nossas bisavós para aproveitar bem o tempo é, quando estiver trabalhando, trabalhe.
Não fica acessando coisas que não têm nada a ver com o seu trabalho. Não fica parando para outras coisas. Quando estiver estudando, estude. Quando estiver descansando, descanse. É tão simples. É tão simples e nós não estamos dando conta de fazer. Muitos de nós. Acho que Ivonei quer fazer uma pergunta? Quero sim. Nós falamos aqui sobre resistência, né? Nós sabemos perfeitamente, nós que vivemos em sociedade, somos influenciados o tempo todo. As informações chegam o tempo todo. A forma como nós buscamos as informações também, os diversos canais, tudo isso traz algum tipo de influência na nossa vida, né? E o que a gente percebe, principalmente nesses últimos meses, né, que a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, é notável o quanto que as pessoas estão resistentes, né? E você falou de equilíbrio, você falou de inteligência emocional, autoconhecimento. Então, como lidar com todas essas questões, né, diante de um cenário que nós, vou falar, brasileiros, né, para direcionar aqui a nossa fala, não estamos acostumados a lidar com tantas questões sendo tratadas ao mesmo tempo. Como que eu vou conseguir administrar o meu tempo se eu estou o tempo todo tendo que estar conectado? Porque se eu não estiver conectado, eu vou ficar perdido em tantas informações que chegam a todo momento. Essa pergunta ela é ótima, Ivonei. Teve uma palestra que eu fiz no ano passado, que uma pessoa me perguntou algo semelhante. Eu vou bater de novo na palavra escolhas. Quando nós dizemos que nós estamos sendo atropelados pelas demandas do trabalho, da família, né, e de outras áreas, e que por isso nós não temos tempo, e por isso nós temos que viver assim, como se fossem robôs humanos, nós não somos obrigados a fazer isso, mas nós estamos escolhendo fazer. É uma escolha nossa. E quando eu tomo consciência de quem está escolhendo sou eu, não é o meu chefe, o meu patrão, a minha esposa, o meu esposo, meu filho, quem está escolhendo responder daquela forma, daquele momento, com aquela frequência e intensidade, sou eu. A primeira coisa importante é tomar a consciência de que quem é o responsável pelas suas ações é você, sou eu. Para eu não andar no automático e ficar respondendo como uma barata tonta a tudo que aparece, é necessário inserir na minha rotina rituais que me ajudam a fazer a avaliação, Ivonei. Porque, olha só, e eu estou falando isso para você, enfrentando também essas dificuldades, porque não pensem, porque eu estou aqui com esse conteúdo apresentando para vocês, que eu consigo transpô-lo da racionalidade para a vida real com um passo de mágica. Não é fácil, é uma batalha constante. Mas nós precisamos vigiar constantemente. É uma fala bíblica, inclusive. Vigiar no sentido de que, se eu não incluo na minha rotina a possibilidade de ter paradas para avaliação, seja do dia ou da semana, eu tenho que criar uma forma de que isso seja possível. Tem uma receitinha também que é da época das bisavós, que é o seguinte: todo dia ao deitar, se você não tem tempo para nada na sua vida, se você é daquele que assumiu 500.000 funções, é esteio de família, ajuda pessoas, trabalha e faz 1000 coisas, eu te compreendo. Você assumiu 500.000 funções, então o seu dia é tomado minuto a minuto. Mas vai ter um momento que você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir, porque todo mundo dorme, não é assim? Naqueles minutos antes de você dormir, de repente, em vez de eu ficar rolando aquela tela, que a gente fala assim, eu vou só checar as últimas mensagens de hoje, já vou dormir. Viu, cérebro? Viu, cérebro? É a mentirinha que a gente conta. Não é, a gente sabe que não é. Porque a gente vai pegar desculpa, gente, fiquei falando longe do microfone. A gente vai pegar o danadinho lá do celular ou do gadget que for que você tem lá na sua casa, e vai começar a rolar, e aí é uma areia movediça. Você vai só afundando naquilo. Você poderia estar aproveitando aquele tempo, eu, você, todos nós, para fazer o que nossas avós ensinavam. Meu filho, todo dia, quando você deitar, faça um exame de consciência do seu dia. Esse é um exercício tão simples, Ivonei, que nos ajuda a ver. Hoje, eu agi, da hora que eu acordei, o que eu fiz? Com quem que eu conversei? O que eu falei? Como que eu respondi aquela mensagem? Quais que eu respondi, quais que eu não respondi?
Quais trabalhos que eu fiz, quais que eu não fiz. Se eu fizer, Ivonei, esta avaliação uma vez por semana, eu já estou ganhando. Sabe por quê? Porque eu vou tomar consciência daquilo que deu certo e eu vou repetir, daquilo que não deu certo e aí eu vou mudar. Porque eu não quero continuar no erro. Errar é ótimo, mas persistir no erro não é bom, não. Entendeu? Então, assim, são coisas simples. Nós precisamos sair do automático e nós precisamos parar de bancar o Homer Simpson. O filósofo Homer Simpson dizia o seguinte: se a culpa é minha, ok, eu vou colocar em quem eu quiser, então. Ela não é minha? Não tem? Então, eu não posso fazer isso, eu não posso atribuir ao outro o controle da minha vida. Respondido? Muito bom. Então, tem gente que fala assim, Ivonei, pegando o gancho aí, tem gente que fala assim, mas você sabe por que eu não faço inglês? É porque está tarde demais para fazer. Quando eu era criança, que é a idade ideal, meus pais não tinham condição, ou não se interessaram em colocar, e hoje eu não, né, já estou mais velho, já tenho outros objetivos, eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que trabalhar para pagar a minha faculdade, impossível fazer inglês. Está tarde para eu pensar nisso agora. Então, o que eu vou colocar aqui para pensar é que se você não for fazer hoje, for fazer o ano que vem, a diferença é que você vai estar um ano mais atrasado, né? Segundo, se você quiser de fato, tem 1001 aplicativos de graça que você baixa no seu celular e que 5 minutos por dia, 5 minutos, te ensinam inglês. E eu estou falando de cadeira. Porque eu já usei esse aplicativo até com meu filho, durante um ano inteiro, em que eu não estava morando aqui, estava em outra configuração de vida e não dava para colocá-lo no inglês, eu usei o aplicativo para ensinar inglês. Nesse caso, eu tinha 30 minutos por dia para fazer inglês com ele. Então, eu não tenho tempo de fazer tal coisa. É fácil para você, Daniela, é fácil para você, Ivonei. Vocês têm a configuração de vida melhor, recursos melhores. Olha só. Quando você fala, não tenho tempo para, eu vou ensinar aqui uma outra forma de falar, a forma mais correta. Em vez de falar, não tenho tempo para, diga assim, isso não é prioridade para mim. Porque aquilo que é prioridade para você, você arranja tempo. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui já ficou 3 dias sem comer por falta de tempo? Já? Não? Não, né? Alguém aqui já ficou 3 dias sem tomar banho por falta de tempo? Não, aqui no estúdio ninguém. Eu acho que aí em casa também não. Ainda mais morando em Pirapora, Montes Claros, né? Norte de Minas, né? Dificilmente a pessoa vai ficar. Então, eu estou fazendo esse exemplo bem impactante para mostrar que aquilo que é prioridade para nós, nós arranjamos tempo. Obviamente que o dia tem 24 horas, sim. Então, se aquilo de fato é prioridade para você, você vai avaliar como você está usando o seu dia, e se não cabe aquilo, é hora de tirar uma coisa que não é tão importante para colocar aquilo. Definição de prioridade. Ou então, pare de falar que é importante para você e esquece aquilo, porque de fato não é. Se fosse importante, você arranjava tempo para colocar dentro da sua rotina. Comece, então, gente, a se perguntar o que de fato é importante para mim. Tem uma pesquisa muito séria, Ivonei, que diz que as pessoas são improdutivas porque não sabem o que é importante para elas. Respondem com uma barata tonta a todos os estímulos e, no fim das contas, não fazem o que é importante para elas. Então, é muito importante perguntar o que é importante para você, porque você não é a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, nenhum de nós é. Nós temos controle da nossa vida, nós podemos escolher com antecedência uma série de coisas. E isso se chama planejamento. Planejamento são decisões que eu tomo hoje que vão impactar meu futuro, mas eu tenho que tomar a decisão hoje, nem empurrar com a barriga, não. Eu tenho que tomar a decisão hoje, porque ela vai impactar meu futuro. Então, naturalmente, mesmo planejando as coisas, elas vão dar errado. Obviamente que vão. Em alguns momentos vão dar errado. E é importante que deem, sim. Tem outra pesquisa que diz o seguinte, eu acho que está até nesse livro do Gustavo Cerbasi, que eu apresentei aí, A Riqueza da Vida Simples. Quando você faz um planejamento, especialmente na atualidade, e seu planejamento, depois que você fez o planejamento, você implementou, e ele funcionou igualzinho você desenhou, ipsiliteris, não teve nada diferente, pode ter certeza que algo estava errado. Ou você planejou muito rasteiro, era algo muito corriqueiro na sua vida, tão corriqueiro que nem precisava de planejamento, já era automático. Ou você não teve a capacidade de perceber as mudanças necessárias, porque o mundo é VUCA.
O mundo muda muito rapidamente, portanto, todo planejamento vai ter erro e vai precisar de ser reconduzido, né? O erro é fundamental, é com ele que a gente aprende, é ele que nos leva a um novo patamar e nos faz crescer. Atitude madura frente ao erro é avaliar o problema, buscar alternativa e solução. Reconduzir. A atitude infantil é colocar a culpa no trânsito, no chefe, no volume de coisas, na família. É isso aí, não é? Aí a gente tem que fazer o meia-culpa, porque nós todos fazemos isso. Reclamar, lamentar, é a birra que a gente faz, né? Quando criança, a gente se joga no chão, grita e rola. Quando adulto, a gente tem outras formas de fazer birra. Então, o desafio do protagonismo, ele é importantíssimo. Você tem que tomar consciência de que, mesmo você não podendo controlar tudo na sua vida, há muitas coisas que o controle é seu. E você tem que focar no que você pode mudar, no que você pode controlar. Porque o seu aprendizado, o seu conhecimento de amanhã, o seu nível de conhecimento de amanhã, o corpo que você vai ter amanhã, a renda que você vai ter amanhã, a família que você vai ter amanhã, depende do protagonismo de hoje, depende das decisões de hoje, né? Então, fracassa é quem erra? Não. Fracassa é quem abre mão do protagonismo. Fracassa é quem desperdiça seu tempo e sua vida. Esqueci o nome dele, só lembro do sobrenome. O Toyota, né? O que fundou a Toyota, esqueci o nome dele. É o sobrenome que é Toyota. Ele tem um livro muito interessante, e nesse livro ele fala o seguinte: o desperdício, seja de tempo, de recursos materiais, mas especialmente de potencialidade humana, aquela pessoa que não se desenvolve, deixa a vida me levar. Esse desperdício, ele não é negativo, não é só no plano pessoal, não. Esse desperdício, de acordo com Toyota, é um crime contra a sociedade, porque quando você desperdiça, seja tempo, recursos materiais ou potencial humano, você deixa de contribuir no grupo que você pertence. Seja ele família, seja ele bairro, seja ele escola que você estuda, seja ele a cidade, e assim vai. E um dos propósitos da nossa vida é contribuir, de fato, com o nosso semelhante. Né? Tudo que a gente tem, que é um potencial, colocar em favor da sociedade. É assim que é a nossa vida. Exatamente. Muito bem, Ivani. Eu compartilho dessa ideia. Nós estamos aqui por um motivo. Olha o que está acontecendo aqui nessa noite, né? Quantos profissionais, né, que doaram do seu tempo, né, do seu conhecimento, das suas habilidades, em favor de um processo, né, em favor do desenvolvimento da capacidade intelectual, cognitiva e até emocional, né, daquelas pessoas que estão nos assistindo, que também disponibilizaram o seu tempo para poder assistir, para ver o que o outro tem para poder contribuir com a nossa vida. Verdade. E é um processo de construção. Nós não acertamos em tudo que fizemos aqui, né? Então, essa empatia de oferecer o seu, mas entender que o outro também está oferecendo o seu melhor, ele é muito importante, né? Então, para encerrar, agora sim, nós vamos para a última etapa aqui da conversa. Acho que eu me alonguei demais, eu converso muito. Aqui, ó, a equipe técnica já pesquisou. O nome do Toyota é Sakichi Toyota. Isso, obrigada. Olha, essa equipe é muito competente. Obrigada, Daniel. Então, eu vou pedir a próxima tela, que é a última parte da nossa conversa, e agora a gente vai encerrar mesmo. O Ronaldo colocou aí para vocês. É a diferença entre informação e conhecimento. Vamos lá, então? Pode voltar, por favor, Ronaldo. Muito bem, gente. Vocês sabem, né? Eu vou falar igual a aeromoça. Você já sabe, mas não custa lembrar. Todas as receitas hoje de cozinha, todas elas estão na internet. Todas as séries de exercícios físicos, para ficar bem, né, com um corpo bacana, estão na internet também. Todas as partituras das músicas estão na internet também. Nem por isso, hoje, nós temos melhores músicos, melhores cozinheiros, ou melhores pessoas com físico melhor em comparação com o passado, né? Então, isso mostra para a gente o quê? Informação é diferente de conhecimento. Porque toda habilidade, ou atitude, ou conhecimento, para ser adquirida, requer prática, regularidade, constância, tem um tempo de assimilação, de incorporação. Tem uma pesquisa também que diz que, para você se tornar expert em nível mundial em uma área, especialista em nível mundial em uma área,
você tem que se dedicar a ela. São as 10.000 horas de voo, comparando com o piloto, mas para a vida real são as 10.000 horas de experiência naquela área. Tem controvérsia sobre essa teoria, mas eu acho que vale a pena pensar sobre ela. O que são 10.000 horas de prática naquela área? São mais ou menos 4 anos dedicando àquela área, 8 horas por dia. 4 anos, 8 horas por dia. Aí eu pergunto para vocês aí de casa, vocês que estão estudando, nossos cursos têm, em média, 4 ou 5 anos de duração, né? Na FUNAM, 4 e 5, né? Nas outras plataformas da FUNOST tem uma variação, tem alguns que são 8, 6, né? Depende da área, né? Muito bem. Já pensou você sair daí sendo especialista em nível mundial? Depende de quê? Depende de você dedicar aquele conselho que foi dado lá atrás, quando estiver estudando, estude. Os 4 anos, com seriedade. Aplique mais tempo além das horas aula, lá na sala, seja sala remota ou física. Extrapole isso, porque ao final do seu curso você tem a condição de sair um expert, né? Então, a lição que nos resta, gente, é a permanência do processo de aprendizado, a educação continuada. O objetivo a ser perseguido tem que ser sempre o horizonte. Cada vez que eu aproximo do horizonte, o horizonte se afasta, porque é um processo de construção até o fim das nossas vidas, né? O ponto-chave, de fato, para a gente se manter nesse presente, nesse futuro muito próximo, é a educação, seja ela na faculdade, nas plataformas digitais, na internet livre, mas é muito importante que a gente preste atenção naquilo que eu vou acessar como educação, né? Essa educação, para ser relevante, ela tem que desenvolver em nós o pensamento crítico, que nós falamos tanto durante essa palestra aqui, a habilidade de comunicação, que parece uma coisa simples, mas é muito complexa, se comunicar bem, a colaboração e a criatividade. Os 4 Cs da educação: pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Outra coisa, essa educação que você vai escolher tem que te preparar para ter muitas carreiras ao longo da vida, que é algo que nós praticamos na FUNAM, que nós praticamos na FUNOST, na FASE, nas nossas plataformas. Nós estamos preparando aqui esse acadêmico com experiências tão diversas, porque há uma pesquisa que diz que, ao longo da vida, a partir de 2020, quem entrar no mercado de trabalho terá, pelo menos, 5 diferentes carreiras, e elas podem acontecer simultaneamente. É preciso que, nessa busca da educação, nós possamos desenvolver as habilidades de resiliência, reinvenção, que a gente falou, para lidar exatamente com esse estresse cognitivo da pergunta que você me fez aí atrás. Como que eu lido com tantas demandas, com tantas interações, tantas informações? Isso gera um estresse. Então, a fonte de educação que eu vou assumir de educação continuada tem que me ajudar nisso também. E, para fechar, e isso é uma recomendação do livro do Cerbasi, há uma previsão de que, em um futuro muito próximo, as pessoas e a sociedade vai se organizar com muito menos posses materiais e muito mais investimento em aprendizado e experiências. É uma tendência já social que se vislumbra. Porque o gasto principal das famílias já vem numa tendência, o gasto principal das famílias hoje já vem numa tendência sendo a educação, e a tendência de aumentar. Por quê? Porque a educação é o investimento que promove a evolução na empregabilidade, na renda e na realização dos sonhos. E é a forma que existe hoje de reduzir as desigualdades sociais. Então, por tudo isso que nós conversamos aqui hoje, eu me peço desculpa se eu me alonguei, mas eu realmente me entusiasmei, eu gosto do tema. Eu vou fechar com a seguinte frase, que eu acho que vai nos ajudar a refletir. O primeiro sinal de ignorância é presumir conhecimento. A frase de Baltazar Gracian foi um jesuíta que viveu no século XVIII. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a vocês que tiveram paciência de estar aí, de nos escutar. Obrigada, Ivonei, mais uma vez pelo convite. Agora eu fico à disposição. Ótimo. Quanta coisa importante, né, a Daniela partilhou conosco nesses 45 minutos, né, de conversa. Esse diálogo tão importante, né, que trata de questões que envolvem, né, o desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva, porque é muito importante, mas também as questões que têm relação às soft skills, né, às competências emocionais, que é muito importante, né? E nesse momento que a gente vive de muita turbulência, né, igual nós falamos aqui mais cedo também, de muita informação chegando, né, ao tempo todo, e como que avaliar, como que filtrar, o que é bom para mim,
Como que eu vou conseguir separar? Como que eu vou conseguir planejar? Então, não é fácil, né? De fato, a gente precisa buscar aí alternativas, né, que possam nos ajudar nesse sentido, né, de melhor organizar a nossa vida. Daniela, eu recebi aqui uma pergunta, né, acredito que seja o nosso aluno que está acompanhando aí a nossa live. Ela tem relação com a questão tecnológica, né, a aprendizagem dos recursos tecnológicos em favor do processo de ensino-aprendizagem, e também tem uma relação com o comportamento das pessoas, né? Assim, todas essas questões que estão sendo abordadas, né, essa mudança repentina do ensino presencial, né, para o uso, né, da tecnologia, das aulas remotas, muita dificuldade foi posto, né, aí em discussão, gerando até polêmicas, né, dentro da comunidade acadêmica. Aí a pergunta, né, da pessoa que nos acompanha, é querer entender, de fato, né, se existe algo hoje, talvez até um estudo, né, apesar de ser pouco tempo, onde que está a maior dificuldade da comunidade acadêmica, mais direcionado a eles? É no uso dos recursos tecnológicos ou de compreender, né, que tem que se adaptar, né, é uma questão de necessidade, né, foi imposta por uma situação que foge ao nosso controle, né, a situação de uma pandemia, a saúde pública, como lidar com essa questão, né, tanto da dificuldade tecnológica quanto da aceitação, né, de compreender que as coisas mudaram e eu também preciso mudar. É uma pergunta muito interessante também. Eu acredito, Ivonei, que a maior dificuldade passa pela resistência à mudança de paradigma. Foi uma mudança muito brusca, né? Todas as pessoas estavam acostumadas a ir à aula presencialmente, né? Estou falando exatamente aí da questão central da aula. Estavam acostumadas a ir para a faculdade, assistir a aula sentado de forma mais passiva, com o professor ali conduzindo não só o conteúdo, muitas vezes o professor, a figura e a presença do professor colaborava para ajudar esse aluno a se manter atento, a presença física, a se manter atento, a manter uma disciplina, porque a própria presença do professor inibia o fato de, durante a aula, ele pegar o celular para acessar conteúdos alheios à aula, por exemplo. Ou, durante a aula, ele virar aqui e bater papo com o colega. Então, a presença física acabava ajudando esse indivíduo, esse acadêmico, a se comportar de uma forma mais adequada para aproveitar melhor a aula, certo? Aí, da noite para o dia, todos esses estudantes tiveram que estar em casa dominando a si próprios. Dominando no sentido de, agora, quem tem que me fazer prestar atenção sou eu. Porque o professor pode até estar me vendo lá na telinha, né? Durante o Meet da nossa aula no Classroom, que é o nosso caso aqui. Se eu abro a minha câmera, o professor vai até me ver, mas muitos não abrem, porque não é obrigatório, né? Então, eu estou completamente sob a minha responsabilidade. Eu não tenho mais condição de, nesse novo formato, atribuir a responsabilidade ao professor. Eu tenho que ter disciplina, e tenho que sentar, e tenho que estudar, e tenho que prestar atenção, e tenho que enfrentar as distrações. Então, eu acredito, obviamente, que existem muitas outras explicações para isso, mas eu acredito que a principal resistência é no sentido de enfrentar esse paradigma de que o que deveria sempre ter sido na educação, a educação tem que ser para indivíduos autônomos e participativos. Mas muitos dos nossos estudantes estavam acostumados a ser mais passivos. E agora, para aproveitar bem, ele tem que ser muito mais ativo, para descobrir o uso da ferramenta que ele ainda não dominava. Para enfrentar qualquer dificuldade do mundo digital, ele tem que ser mais ativo, entendeu? Então, eu acredito que uma das resistências e dificuldades, e isso eu não estou falando não é só do estudante, não, é natural do ser humano. É o que eu falei lá, a resistência ao novo é um sistema de proteção que a nossa mente usa. Então, o que a gente precisa é estar mais atento ao nosso comportamento. É fazer eu gosto de brincar que, de vez em quando, a gente tem que subir no mirante que a gente tem, o mirante da vida da gente.
ter um tempo só com a gente para olhar de cima aquilo que eu estou fazendo da minha vida e como eu posso melhorar. Então, obviamente que a escola colabora, que o professor colabora, o colega que é líder de turma colabora, mas a responsabilidade para aproveitar bem esse momento ela é toda sua. E, enquanto você ficar aí reclamando que a aula não está boa assim, eu queria presencial, hoje não deu certo, a internet caiu, taranã, tem um outro que, vivendo as mesmas condições ou até piores que a sua, decidiu agir e buscar e estudar. E ele vai se formar junto com você e daqui uns dias ele vai entrar no mercado junto com você. Obviamente que quem aproveitou melhor vai estar mais bem preparado. Acho que todos nós, né, educadores, alunos, precisa aceitar, né, que o mundo realmente ele mudou e que ele muda o tempo todo, né, e ser resistente ao processo de mudança. O máximo que vai acontecer é uma venda aos nossos olhos, né, que vai impedir da gente chegar às possibilidades que a situação está trazendo para a gente, né, o que tem de positivo, né, se a gente parar e analisar, né, fizer uma autoanálise, o nosso aluno, o nosso professor, eu falo também por mim, o quanto que eu aprendi, o quanto que eu desenvolvi algumas habilidades nesse período, né, que eu tive que concentrar mais, inclusive no uso das ferramentas tecnológicas, o quanto que eu evoluí. Então, assim, a gente tem que explorar, né, tirar o proveito de todas as situações em favor do nosso desenvolvimento, né? É uma oportunidade que nós estamos tendo. E parar de reclamar, né? A vida continua, tem muita coisa boa acontecendo também, né? Nós temos um mundo aí pela frente, né? E o ser humano ele tem que entender isso, o que é muito importante. Dani, nós estamos chegando aí, então ao final, né, desse bate-papo. Mais uma vez eu quero agradecê-la, né, e registrar aqui, né, em nome dos nossos alunos, dos nossos professores, os nossos agradecimentos a você, né, que doou um pouquinho do seu tempo, um tempo que é preciosíssimo, né, a sua vida, né, professora, gestora, mãe, coach de carreira, né, então, assim, suas diversas atribuições, e mesmo assim, você está aqui nessa noite conosco, né, participando aí da abertura da Semana Acadêmica da Faculdade FUNAM. O meu muito obrigado, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa aí maravilhosa, quero tê-la sempre por perto, né, ter pessoas boas assim, é importante porque acaba influenciando de uma maneira muito positiva na nossa vida, né, e eu tenho certeza que assim como eu, né, tudo que eu ouvi de você aqui, os nossos alunos, né, todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, com certeza vão sair daqui hoje com um pensamento diferente. E mais do que pensar diferente, do que refletir, é reposicionar, é mudar a nossa postura diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Meu muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui também, né, e deixar um recadinho, né, para que você que nos assiste nesse momento, no canal YouTube da FUNAM, prepare-se para o amanhã. Ele vai chegar em breve. E quem estiver preparado, sairá na frente. A FUNAM FUNORTE tem o melhor plano para você. Na FUNAM FUNORTE, você escolhe como estudar. Remotamente, EAD, presencialmente. Saiba mais sobre os nossos cursos e nossos planos. Entre em contato com a nossa central de relacionamento e se intere. Tem muita coisa boa, né, chegando por aí, para vocês, alunos da Faculdade FUNAM, da Faculdade FUNORTE. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que estiveram conosco nessa noite, a toda a comunidade acadêmica da Faculdade FUNAM, aos nossos professores, aos funcionários, né, aos colegas da Faculdade FUNORTE, da FASE, toda a equipe diretiva, né, a Thalita Pimentel, a Sabrina Gonçalves, a Sueli, a nossa diretora-geral, professor Pedro Almeida, grande parceiro, mais uma vez, muito obrigado, né, por ceder aqui esse espaço para que nós pudéssemos fazer esse bate-papo importantíssimo. A Ivanilde, uma grande amiga, diretora da faculdade, também FUNORTE do campus São Norberto, e toda essa equipe, Cristiano Júnior, do campus Amazonas, nosso diretor, enfim, toda essa equipe, né, que sempre nos apoia. A ASCOM, que sempre esteve conosco, todos os eventos que a Faculdade de FUNAM realiza, uma grande parceira que nos dá o apoio que a gente precisa. Nosso obrigado a todos, uma boa noite, né, e que tudo que foi falado aqui, que possa, de fato, aí, ter levado algo a mais para vocês. Queremos deixar aqui na tela,
Podemos, Daniela, o seu contato? É Daniela que, por favor. Gente, amanhã, né, o nosso evento ele vai continuar, a nossa semana acadêmica. Nós teremos aí na quinta e na sexta-feira palestras, né, com os profissionais aí também de referência no mercado, assim como a Daniela, e serão palestras específicas para cada curso, né? As coordenações e seus professores estarão com vocês aí nesses 2 dias. Amanhã, a partir das 19h30, utilizando aí a plataforma Google for Education. Tá bom? Uma boa noite a todos.